Hoje eu quero falar com vocês sobre a minha história com a nutrição. Durante a minha infância, eu tinha um sonho de ser cantora. E aí eu fui crescendo e vendo que a realidade não era bem essa, que eu não tinha muitas oportunidades e nem conhecimento sobre o assunto. Então, um dos meus desejos que eu achava que eram reais e possíveis era ser professora. E aí eu cresci com essa ideia de, eu quero ser cantora, mas se não der, vou ser professora. E já na minha adolescência, eu queria ser psicóloga. Eu tive uma disciplina no ensino médio de psicologia e eu me encantei e eu queria fazer psicologia e conhecer mais da mente do ser humano e comportamentos e tudo mais. E queria ajudar também as pessoas, né? E eu lembro que uma conhecida nossa falou que eu não me daria bem sendo psicóloga, que eu deveria escolher uma outra profissão. E eu peguei aquilo pra mim, sabe? Eu acreditei nas palavras dela. E desde criança eu sempre trabalhei, eu ajudava minha mãe, e quem ficava mais do lado da minha mãe era eu, então eu que ia com ela pra vender as coisas que ela fazia. Com 13, 14 anos eu trabalhei numa lojinha pro meu tio. E com os 16, 17 eu trabalhei numa banca de comida japonesa com um senhor que era japonês. Eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe desde criança, então já vendi muita coisa de crochê, peças para casa, jogo americano, caminhos de mesa, tapete, cortina, biquínis de crochê, pecinhas de roupa. E eu também já vendi doces, brigadeiro, docinhos para festa, bolo, cupcake. E eu tava pensando em vender bolo em pontos de ônibus, quando meu marido conversou com um amigo dele e a esposa trabalhava numa empresa de telemarketing e ela levou o meu currículo, porque lá eles contratavam muito. E no telemarketing eu descobri que eu tinha que pagar para trabalhar, porque eu recebia um salário mínimo, eu pagava a escolinha pro meu filho, a empresa ela pagava só uma condução e eu tinha que pegar duas, então uma saía do meu bolso. E no final do mês eu recebia muito pouco. Então eu achei que eu precisava estudar para ter uma profissão melhor. E nessa época eu já estava na minha cabeça que psicologia eu talvez não desse tão bem, porque a nossa amiga falou que não combinava comigo. E eu queria algo na área da saúde. Eu sempre gostei muito da área da saúde e eu queria fazer algo na área da saúde. Mas enfermagem eu nunca cogitei, porque eu tenho uma agonia de ver o sofrimento das pessoas e eu não conseguiria tratar e cuidar de uma pessoa ali sentindo dor. E medicina seria uma coisa que eu amaria fazer, mas como uma pessoa que estudou em escola pública a vida toda, eu não tinha nem conhecimento suficiente para passar numa prova de uma faculdade pública. E também não tinha condições financeiras para pagar uma faculdade de medicina. Então eu pensei, não pode ser medicina porque é muito caro, tem que ser algo mais na minha realidade. E aí eu peguei algumas provas na internet para fazer simulados e tentar ver o meu nível de conhecimento. E eu vi que eu tava muito ruim, que o nível de conhecimento que eu tinha, de aprendizado que eu tive, foi muito baixo. Então eu resolvi fazer um cursinho pré-vestibular. Era um intensivão de final de semana, então eu ia aos sábados, eu fazia esse cursinho e eu fiz durante quase um ano. E quando eu tava para decidir que curso que eu iria fazer, eu conversei bastante com meu esposo e aí eu pensei na nutrição. Só que eu não sabia muito como que era ser nutricionista, né? Eu sabia que nutrição tinha a ver com alimentação, com dieta, com emagrecimento. Mas eu não sabia muito profundamente realmente o que era e o que fazia uma nutricionista. E aí eu pensei, será que eu vou gostar, vou me dar bem? Então eu descobri que existiam escolas técnicas gratuitas. E eu vi que tinha o curso de nutrição, era nutrição e dietética. E aí eu resolvi fazer o curso de nutrição e dietética e ver no que ia dar. Então eu consegui passar no vestibular desse curso e eu fiz o curso de nutrição e dietética, o curso técnico.
Eu amei todas as professoras, as histórias que elas contavam de experiências e de trabalho. Eu me via nelas e eu queria aquilo pra mim. Então eu decidi que era nutrição sim que eu queria e que era a nutrição que ia fazer a minha vida melhor. Então eu finalizei o curso de nutrição, demorei um pouco para conseguir emprego, mas finalmente consegui. Em um hospital, trabalhei lá por 3 anos. Com isso eu entrei na faculdade de nutrição e cada vez mais gostando, porque nutrição realmente é algo que me encanta. Eu acabei saindo do emprego porque eu tava numa rotina muito louca e tava com a minha saúde mental prejudicada, então eu precisava sair daquele ambiente. E com isso eu procurei um outro trabalho e eu encontrei num colégio particular e fui trabalhar nesse colégio particular, que depois de um tempo eu descobri que eles tinham uma técnica já que estava afastada e que ela voltando eu provavelmente iria sair. E com isso ela voltou e eu saí. Nessa época eu consegui uma outra oportunidade num clube de tênis e eu fui trabalhar e era bem longe da minha casa, eu morava no extremo leste e ia trabalhar na zona sul. Nesse clube eu fiquei apenas 2 meses, eu não sei o motivo pelo qual eles encerraram um contrato comigo. E eu fiquei pensando, sabe, por que isso tá acontecendo comigo? Nada tá dando certo, será que eu não sirvo pra isso? Eu sabia que ia ser muito difícil conseguir outro trabalho, porque se a empresa não quis ficar com você, porque você não superou as expectativas da empresa. E devido à troca de rotina, eu saí de uma empresa que eu trabalhava 6 por 1 para trabalhar numa de segunda a sexta. Então, eu trabalhava no período da tarde e fazia faculdade no período da manhã. Quando eu saí, eu troquei. Fui trabalhar no horário comercial e fazer faculdade à noite. Nessa de fazer faculdade à noite, eu não chegava na faculdade no horário, então às vezes eu perdia as provas. E eu acabei pegando algumas DPs. Na faculdade que eu fazia, a gente, quando pegava DP, a gente não refazia a matéria toda, a gente só refazia as provas. Então, se eu não conseguia fazer uma prova, como que daqui 6 meses eu ia fazer a prova de novo e ia ter um conhecimento maior se eu não estudasse, se eu não tivesse aula? Então acabou que eu não tinha tempo para estudar. Eu saía cedo, ia para o trabalho, do trabalho ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite ou mais. Então eu não tinha tempo. A minha folga era para limpar a casa, para resolver assuntos pessoais. Lá a gente só podia fazer o TCC e os estágios depois de finalizar as DPs. E aí eu decidi, eu falei, não quero mais trabalhar, eu quero terminar a minha faculdade, eu quero me formar e eu quero ser nutricionista. E aí, como nutricionista, eu vou trabalhar pra mim, vou fazer o que eu quiser e vai dar muito certo e vou ter sucesso e aquela coisa. E eu resolvi sair do emprego e me dedicar à faculdade. E quando eu finalizei a faculdade, eu fui atender em consultório. Fiz minha primeira pós-graduação, depois eu tive o meu segundo filho, e aí chegou a pandemia, e aí os atendimentos caíram, a gente foi proibida de atender. Depois liberaram os atendimentos online. Eu continuei atendendo, porém em bem menor quantidade. E aí eu resolvi que eu queria trabalhar fora. Mas como nutricionista eu só havia trabalhado em consultório, eu não tinha experiência em outros lugares, outras empresas como nutricionista. Então foi bem difícil conseguir um trabalho na área. Mas nessa busca eu acabei encontrando um trabalho num hospital para trabalhar sem registro, com um salário bem inferior ao piso. Mas eu aceitei porque eu queria ganhar experiência nessa área para poder ter um emprego melhor depois. Trabalhando nesse hospital, eu paguei a minha segunda pós-graduação, que dessa vez foi no Instituto Albert Einstein, que é referência em São Paulo. Concluí a minha segunda pós-graduação. Eu acabei saindo do meu trabalho, que não era um trabalho muito bom, mas eu amava trabalhar naquele hospital, porque por ser um hospital pequeno, eu tinha um contato muito melhor com os pacientes e com a equipe multidisciplinar. Eu gostava, eu tive uma experiência excelente nesse hospital,
Eu aprendi muito e eu cresci muito profissionalmente. E aí depois que eu saí desse hospital, eu fiquei um pouco triste, eu fiquei meio afastada, tanto das redes como das pessoas, eu não queria sair de casa. Mas aí depois eu resolvi que eu tinha que sair daquela situação. E se eu queria trabalhar em hospital, eu realmente tinha que ir atrás. E aí eu fui atrás, e eu voltei a procurar, até que eu consegui entrar no hospital que eu trabalho hoje. É um hospital maravilhoso, a causa é incrível, a gente trata crianças e adolescentes com câncer, e é referência em São Paulo e no Brasil. Vem pessoas de outros estados se tratarem lá. E apesar de não ser nutrição clínica, que eu amo, que é a minha paixão, eu sei que cada nomezinho de paciente que eu confiro a refeição antes de subir, eu sei que aquele paciente está travando uma luta, uma batalha, e que a família daquele paciente também está travando as suas batalhas para estarem ali naquele lugar, buscando um tratamento, buscando esperança, buscando cura. Então, eu tô tendo uma experiência muito boa. Paralelo a isso, eu atendo online nas minhas folgas. A minha grande paixão é atendimento, é ajudar pessoas, é ensinar, educar. A nutrição é muito linda. A gente sabe que a nutrição, ela traz saúde, traz vida, traz longevidade, traz qualidade de vida, traz funcionalidade. Então, eu acredito muito que a nutrição vai salvar o mundo, sabe? Se todo mundo tivesse a sua nutricionista ou o seu nutricionista e todo mundo tivesse uma alimentação saudável, muitas e muitas doenças seriam erradicadas, porque muitas doenças são causadas por má alimentação. E muitas mortes são causadas por uma vida de má alimentação. Então, hoje sabemos que as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, são causadas pela má alimentação, principalmente. E uma alimentação saudável, equilibrada, com paz, com segurança, com harmonia, adequação, traz muita qualidade de vida e previne também muitos males que a gente só vai se dar conta quando tem a doença. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, se inscreve nesse canal e a gente se vê nos próximos vídeos.